Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 23 em diante. E nós vamos hoje relembrar um dos mais belos textos da palavra de Deus, uma das passagens mais conhecidas, uma das histórias mais conhecidas. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 23. Eu quero compartilhar sobre o tema Santa Indignação. Santa Indignação. 1 Samuel 17, de 23 em diante. Compartilhe a sua Bíblia, por gentileza, com quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Se você tem aí o seu smartphone ou o seu tablet, pode acessar. Apenas tome o cuidado de colocar no modo silencioso, ou, se não consegue fugir da tentação, no modo avião. Diz assim então a palavra de Deus: Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará dos impostos de Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram então a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado, muito irritado com ele, e perguntou: Por que você está aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Então Davi disse: O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era apenas um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: Por acaso sou eu um cão a quem você venha contra mim com um pedaço de pau?
E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com uma atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs em pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra lida nesse momento, ó Deus, e pelo resgate dessa história que, de alguma forma, praticamente todos nós já ouvimos mais de uma vez. Que a tua palavra, meu Deus, encontre lugar em nossos corações, e que os princípios retirados desse texto possam fazer diferença na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Santa indignação, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje um pouquinho. Na verdade, o que é um simples problema para uma pessoa, para outro pode ser algo muito grande. Nós não conseguimos dimensionar, mensurar o que o outro está sentindo, nem a sua dor, nem o seu medo. Tem coisas, por exemplo, que nós sabemos que não há explicação, nós simplesmente temos medo porque temos. Nós sabemos que algumas coisas que para uns é agradável, para outro é um monstro, e nós precisamos então respeitar aquilo que o outro sente ou vive. O que para uns é um desespero total, para outro pode ser uma besteirinha, e a gente então vê que alguns resolvem algumas coisas fáceis e outros demoram a resolver. Como dimensionar então o problema? Porque de fato há pessoas, e aí eu vou fazer uma série de, elencar aqui uma série de itens, né? Há pessoas, por exemplo, que gostam de buscar palco. O que é isso? Gostam de aparecer. Há pessoas que gostam de atrair para si a atenção, e por isso algumas coisas elas fazem para alcançar êxito. Outros sempre acham dificuldades em tudo o que aparece. Tudo o que aparece, há uma dificuldade, tem um problema, são pessimistas, são para trás, são retrógrados, freio de mão puxado, como alguns podem dizer. Tudo tem um problema, e sempre há uma visão negativa de tudo. Há aqueles que sempre fazem fofocas covardes pelos cantos e corredores, por exemplo, dentro de casa, com a família, no local de trabalho, até mesmo no ambiente eclesiástico. Pasmem com isso. Numa busca, muitas vezes, que tem de Deus, esquecem-se que Deus se fez um de nós, se fez homem, e Ele habitou entre nós, e viveu aquilo que nós vivemos, e viveu a nossa vida, e morreu a nossa morte, e nós hoje celebramos a sua ressurreição, porque Ele venceu a morte, aleluia. Nunca buscam solução em oração. Há pessoas que nunca buscam rever os seus valores e conceitos, achando que aquilo que já tem é mais do que suficiente e está mais certo do que todo o restante dos 7 bilhões de moradores desse planeta. Fora o nosso ego, fora todo o egoísmo que nos amarra, é óbvio
que existem também dificuldades que são reais. Dificuldades que são reais. Gigantes como, por exemplo, Golias, o filisteu, que se levanta contra o povo e vem para destruir, e a sua voz era muito forte, ele era um homem muito alto, muito forte, o exército filisteu era muito maior, e de fato havia ali uma intimidação. Quantas vezes nós já nos sentimos intimidados diante de problemas nessa vida? Porque vimos a nossa pequenez, vimos que não éramos capazes de resolver, porque aquilo que nós conseguimos pegar e resolver com a mão, a gente fica mais quieto, mas aquilo que não depende da gente, que está no coração do outro, que está na mente do outro, que está numa situação maior do que nós podemos até mesmo entender, isso nos aflige, isso nos deixa muitas vezes maus. Muitos ficam indignados por suas próprias vidas, mas nessa noite eu quero falar de um homem, na verdade ainda de um menino na época, que ficou indignado não pela sua situação, mas pela situação que estava sendo colocada a fé do seu povo e o próprio Deus, indignados pelo Senhor. Hoje, quando a gente vê esse mundo, a nossa indignação é por tanta coisa. A gente fica indignado pela questão da política, a gente fica indignado pela questão da economia, da violência, da questão da falta da saúde, da educação. A gente fica indignado por muitas coisas, mas todas elas, na verdade, são consequências talvez da falta de indignação contra aquilo que fere os princípios do coração de Deus. Porque se Deus tem para nós o melhor, se nós obedecermos, nós seremos extremamente abençoados. Extremamente abençoados. Por isso, alguns princípios. Primeiro, a santa indignação não aceita a nossa acomodação. Indignação, ela é contrária, é o inverso, é o avesso da acomodação. Na quarta-feira nós falamos aqui um pouquinho sobre princípios de família, baseado em 3 cheiros, em 3 odores, 3 aromas, que naquele texto da família de Lázaro, da morte de Lázaro, aparecem. O cheiro da morte, quando Lázaro já estava há 4 dias sepultado, o cheiro da comida gostosa que Marta fazia para celebrar a presença de Jesus naquela casa, e o cheiro do perfume que Maria vai quebrar e lavar os pés de Cristo. Esse cheiro, esse aroma, essa coisa que mexe com a gente, esse povo que muitas vezes se acostuma com o cheiro da morte e perde de ter o cheiro da comida boa, perde de ter o cheiro do perfume agradável. Nós não podemos nos acostumar com o cheiro da morte, da destruição, da mesmice. Falava na quarta-feira que eu tenho um tio que ele já foi coveiro, e uma vez eu perguntei para ele sobre isso. Tio, como é que você lida com isso? É uma profissão tão estranha, não é? E você vê todo mundo chorando todo dia, e você sofre com isso, e o cheiro, e o ambiente. E ele falou assim para mim: mas João, a gente acostuma com o cheiro, a gente se acostuma com aquele ambiente, a gente se acostuma a ver pessoas chorando e perdendo gente todo dia, a gente se acostuma. E uma das coisas que eu tenho procurado entender nesse texto é que Davi não se acostumou. Nós não podemos nos acostumar a viver uma vida menor ou abaixo daquele padrão que Deus tem para nós. Quantas vezes nós não estamos mais vivendo uma vida cristã, estamos sobrevivendo uma vida normal? A Bíblia diz que quando Davi chega naquele lugar, e Davi tinha andado o dia inteiro para chegar naquele lugar. Ano passado, meus irmãos, eu tive o privilégio, e no vídeo de João em 3,16 dessa semana, na terça, eu vou mostrar exatamente o lugar onde Davi e Golias lutaram. Eu tive o privilégio de estar lá, de ver onde o povo de Deus estava, onde estava o riacho, onde foi a luta com o filisteu, como que aconteceu ali, e entender aquela geografia. Davi andou um dia inteiro, subiu a montanha, o povo de Deus estava numa montanha, não muito alta, mas uma montanha, que tinha uma vista boa, na planície vinha do mar, aquele mar, na verdade, de filisteus, o exército filisteu, cobrindo toda aquela planície, o povo lá de cima olhando aquilo, meus, era assustador. E uma das coisas mais interessantes é o eco naquele lugar, uma pessoa falando
numa estrada que hoje corta ali embaixo, dentro do carro, lá em cima você ouvia as vozes. Há uma coisa diferente ali, um eco. Imagina um gigante. A acústica, é isso aí que eu estava tentando lembrar, Jaci, obrigado. A acústica daquele lugar era diferente, é especial. Agora você imagina um gigante no meio de uma planície onde todos os filisteus estão, ou seja, dava para ver a diferença de tamanho. Agora aquele homem gritando e bradando num lugar onde a acústica já é favorável, imagina o estrondo que isso fazia no coração daqueles homens. Todos estavam estremecidos, estavam ali há dias, e nada faziam, acomodados estavam, apavorados estavam. Davi viajou um dia inteiro, chegou lá em cima para levar comida para os irmãos, aquela coisa toda, e quando ele chega lá, ele vê o Golias falando aquele monte de besteira, e ele diz assim, segundo a tradução na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje: afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é? Davi não se acomodou. Imagina um dia inteiro de viagem, ele chegou ali em cima, olhou aquele negócio, quem é esse camarada? Quem está pensando que é? Porque Davi sabia quem ele era, o tamanho que ele tinha, a idade que ele tinha, as dificuldades que ele tinha, o cansaço que ele estava agora. Mas quando ele olhou para Golias, Golias não estava desafiando o povo, ele estava desafiando o Deus do povo. Você tem noção do tamanho do seu Deus? A gente tem noção do tamanho do nosso Deus, meus irmãos? Porque às vezes parece que nós perdemos a noção do tamanho, da grandiosidade do nosso Senhor. E a gente às vezes fica apavorado, a gente fica acomodado, a gente fica acovardado diante dos problemas dessa vida. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é muito maior. Davi tinha isso em mente, e ele não podia ficar acomodado. Então Deus nos capacita, como capacitou Davi a ficar indignado. A nossa indignação deve ser nessa dimensão. A indignação dele não era egoísta. Há muitas pessoas que estão indignadas, mas são egoístas. Davi não tomou aquela afronta para si, não se ofendeu pessoalmente, ele se ofendeu por causa do Senhor. Tem muita gente hoje que está se ofendendo a si mesmo, né? Isso aí é contra mim, é pessoal. Não é. É contra o Senhor, é contra Deus. Uma coisa marcante nesse texto é que Davi não se conformou, ele não era conformista com aquela situação, ele não ficou sentado exigindo que alguém fizesse alguma coisa. Essa é a ideia. Conhece alguém assim? Talvez nós mesmos em alguns momentos fazemos isso. A gente senta, vê o problema e faz assim: ninguém vai resolver não? Ninguém vai resolver? Sabe aquela coisa da proatividade, da gente levantar e meter a mão na massa? Davi estava ali, um exército inteiro de homens experientes e guerreiros, todo mundo parado, e Davi diz assim: o que está acontecendo? Ele não se conforma com aquilo, ele não toma a forma do exército. Quantas vezes nós estamos tomando a forma desse mundo? O que diz lá em Romanos 12, versículos 1 e 2? Não vos conformeis com este mundo. Nós precisamos ser inconformados, claro, no bom sentido da palavra, no sentido bíblico da palavra. Não tomar a forma deste mundo. Davi não aceitou a acomodação, não aceitou a provocação dos filisteus. A outra questão é, essa indignação não pode ser interesseira, porque infelizmente, o nosso meio humano, mas de uma forma muito especial, nosso Brasil, e a gente tem que reconhecer isso, a gente vive numa sociedade tão corrompida, que a gente também se torna interesseiro. E algumas coisas que nós tomamos decisão, ou apoiamos, ou deixamos de apoiar, é porque de alguma forma aquilo vai trazer uma vantagem pessoal. Esse ano tem eleição, não tem? A novela toda vai acontecer de novo. Pessoas vão votar porque vão ganhar uma cesta básica. Pessoas vão votar porque há uma promessa, porque foi lá e fez um asfalto na rua. Pessoas vão votar por questões egoístas pessoais.
Nós temos uma dificuldade, enquanto povo brasileiro, de uma democracia tão recente, tão ainda menina, né? Uma democracia tão frágil que nós somos, nós ainda não conseguimos entender o bem do todo, o bem coletivo. Como, por exemplo, algumas sociedades mais antigas na Terra já têm uma concepção diferente. Você vai, por exemplo, naquela região do Oriente Médio, na Europa, a concepção é outra. O coletivo, eu abro mão de alguma coisa por um bem maior. Nós brasileiros temos dificuldade com isso. Quer ver uma prova disso clara? Todos os dias eu vejo Largo do Bicão. Quem dirige aqui e passa pelo Largo do Bicão? Levanta a mão aí que eu quero ver. Todos nós estamos na mesma situação. Porque ou você não vai e não vai, ou você vai e vai. E às vezes indo, a gente não vai. Deu para entender? Eu não sei como é que ela está traduzindo isso agora. Porque a gente passa por isso. Porque se a gente for deixar, o trânsito do Rio de Janeiro talvez seja um dos mais mal educados do Brasil e do mundo. Do mundo talvez não, porque tem Índia, tem outros lugares, então enfim. Mas do Brasil, nós cariocas somos muito mal educados no trânsito, de uma forma geral. E aquela coisa, se você quer ser bonzinho, né? No sentido da palavra, você quer ser bonzinho, deixar outra pessoa, você não anda, você não vai. E aí às vezes você tem que ser agressivo no trânsito. Priscila às vezes briga comigo, você está sendo muito agressivo, não sei o que lá, deixa a pessoa ir. Quem está dirigindo? Ela é boazinha no trânsito, deixa todo mundo passar. Eu não, eu dou seta, forço a passagem, vou aquela... Sabe esse negócio? A gente tem uma tendência a essa coisa de primeiro o meu, depois eu vejo o que vai acontecer. Davi, ele não tem uma postura como essa. A outra questão é que não foi uma indignação somente carnal, ou seja, humana. Ele não podia aceitar que o Golias estava afrontando Deus, o seu Senhor. Não era aceitável isso que ele estava vivendo. Havia um elemento aqui de zelo santo, ou de indignação santa. Por isso, o tema, santa indignação. Precisamos nos indignarmos diante das afrontas que estão acontecendo ao Senhor. Eu não sei se você conhece a frase que diz: não espere receber flores, mas plante o seu próprio jardim. Você sabe quem disse isso? Alguém sabe? William Shakespeare. Tem muita gente que está esperando receber flores e fica frustrado com a vida, aborrecido com todo mundo, chateado com o mundo, chateado com Deus, porque ninguém lhe deu flores. Em vez disso, vamos plantar o nosso jardim. O que Davi fez foi isso. Ele chegou lá e falou assim: que negócio é esse? Deixa que eu vou lá agora resolver isso. E ele vai. Mas ele não vai por ele mesmo, não vai na força dele. Ele mesmo declara que ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. A outra questão, o outro princípio, é que a santa indignação, além dela não aceitar a acomodação, ela não aceita a depreciação pessoal. O que é isso? Que negócio é esse? Olha só, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que era ali um acomodado, que estava ali no exército sem fazer nada, acovardado, quando ele vê Davi conversando, o que ele faz? Ele ouviu Davi e ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? A NVI diz: das suas poucas ovelhas. Seu convencido, seu metido, você só veio aqui para ver a batalha. E Davi chegou e disse: eu vou lá conversar com o outro soldado. Será que eu não posso fazer nem isso? Depreciação pessoal. Eliabe era o irmão mais velho. Quando ele vê Davi indignado e dando aquelas palavras, todo em pezinho, todo empinadinho, o que Eliabe faz? Isso aí, meu irmão, obrigado, nós precisávamos dessa palavra, é de Deus isso, Senhor. Vamos lá, gente, vamos lutar agora. É isso que ele faz? Não. Ele ainda briga com Davi. Seu convencido, seu metido, seu metidinho, seu filhinho do papai, vai para casa cuidar das ovelhas, que é o melhor que você faz. Nem saiu das fraldas ainda.
está cheirando a leite. Eu fico imaginando as ofensas, né, que aqueles irmãos, que os outros começaram a fazer com Davi. O interessante é que Davi, como aí está a prova interna do texto de que Davi não tomou para si a provocação, mais uma vez, porque se fosse para si, ele teria lutado com Eliabe, mas ele sabia que o seu inimigo era Golias e não Eliabe. Estou dizendo isso porque às vezes, dentro do exército de Deus, dentro da igreja de Cristo, a gente vai ter gente sem sabedoria, imprudente, falando alguma coisa para você que não edifica, falando alguma coisa para você que te agride, te alfineta. E aí nós temos duas opções: ou a gente vai bater de frente com essa pessoa e brigar, ou a gente vai falar, ok, e olha para Golias, ele é o nosso inimigo. Entendemos isso? Quando nós estamos indignados pelo Senhor, não cabe aceitar depreciação humana. As críticas, elas vão vir, algumas são positivas e nós temos que ver, outras não são, e nós não podemos nem considerá-las. Aquilo que eu falei aqui, eu apresentei o irmão Ananias para algumas pessoas que foram lá em Cachoeiro, que eu sempre cito ele, eu falei com ele isso, ele sempre, lá de Iuna, não sei se você conhece aqui, Iuna, interior do Espírito Santo, e ele falou comigo, lá atrás tem alguém que conhece, né? Ele falou comigo assim: pastor, eu aprendi desde cedo lá em Iuna, não queima vela com defunto ruim, não vou queimar vela com defunto ruim. E eu peguei isso para mim, gente, que fantástico, que princípio interessante. Tem muita gente dando ouvidos a coisas que não edificam, queimando vela com defunto ruim. É hora da gente olhar para o Senhor, saber da grandiosidade dele, olhar para o verdadeiro inimigo e ir contra o inimigo e não contra os nossos, por mais que falte sabedoria muitas vezes. Outra questão aqui é a coragem. A coragem aqui de Davi é algo impressionante, meus irmãos. Ele não aceita a depreciação e mantém a sua coragem. E a sua coragem não era baseada numa atitude inconsequente de um menino. Davi provavelmente tinha aqui seus 16 anos de idade. Não era uma decisão baseada no ímpeto dos hormônios, de querer resolver tudo na mão e no braço, na força. Porque muita gente quer resolver as coisas na reação e não na ação. No entanto, o discurso de Davi não era um discurso vazio e bem elaborado, não era um discurso com especulações aqui teológicas, não era um discurso legalista, não. A coragem de Davi estava baseada na sua experiência de vida. A experiência de vida de Davi era qual? Eu tenho cuidado das ovelhas. E de vez em quando aparece o que lá? Um leão. De vez em quando aparece o que? Um urso. E eu já lutei contra leão, já lutei contra urso. Tem experiência de vida. A grande questão nossa aqui hoje: nós temos experiência de vida? Nós temos experiência de vida, não de vida apenas aqui de cronologia, mas experiência de vida com Deus. Porque Davi, quando diz assim: porque o Senhor me deu a vitória contra o leão e contra o urso. Percebe isso no texto? Ele não está dizendo que foi ele que matou o leão, ele que matou o urso por sua própria força, mas que foi o Senhor que concedeu a vitória. E se foi o Senhor que concedeu a vitória contra o urso e contra o leão, quem é Golias para vir contra ele? Porque Golias, meu amigo, podia ser grande. Alguns estudiosos dizem que ele tinha cerca de 2,80 metros, fazia Shaquille O'Neal ficar pequeno. Shaquille O'Neal, se eu não me engano, tinha 2 metros, tem 2,32 metros, é isso mesmo? Não, 2,16 é o Karl Malone. Mas Karl Malone perto do Shaquille O'Neal é pequeno. Imagina Shaquille O'Neal perto do Golias. Golias ia botar o braço na cabeça dele. Imagina o tamanho. Agora imagina o urso. Alguém já viu o urso? Eu já vi no zoológico. Já viu em filme quando ele fica em pé para atacar? Qual o tamanho de um urso? A força de um urso. Quem é que ia ganhar a luta? Davi, aliás, Golias ou urso?
eu colocaria todas as minhas expectativas no urso. Mas se Davi ganhou de um leão e de um urso, quem era Golias? Outra lição para a nossa vida: nós já passamos por situações, Deus já nos deu vitórias, e às vezes a gente esquece daquilo que o Senhor já fez por nós. É hora de trazer à memória aquilo que traz esperança, é hora de trazer à memória aquilo que fortalece a nossa vida e dizer que o gigante que está na nossa frente hoje não é comparado àquilo que Deus já fez. E se for maior hoje, Deus dará a vitória a si mesmo. Meus irmãos, Davi não está com um discurso vazio, não, ele vai. E veja bem, as críticas são grandes sobre ele, ninguém acreditava nele, o irmão não acreditava nele, Saul não acreditava nele que era o rei, o escudeiro de Golias não acreditava nele, Golias não zombou dele, falando assim: você é um moleque, rapaz, vai para casa, você vem perto de mim achando que eu sou um cachorro, você está achando o quê? Vem com esse pedacinho de pau na mão aí, vai embora daqui, rapaz. É um negócio meio ridículo. Veja bem, Davi já era de pequena estatura, não era muito alto, Golias um gigante, ficava maior ainda o negócio. Mas Davi diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A luta de Davi vai porque ele era resistente, corajoso, mas ele acreditava no poder de Deus. Então veja bem, a indignação que nós temos não pode aceitar a acomodação, não pode aceitar a provocação ou a depreciação. Mas uma das coisas mais interessantes do texto: a santa indignação nos força a um estilo de vida simples. Olha só o que diz o texto: então Saul deu a sua própria armadura para Davi. Davi tentou usar, mas não conseguiu nem andar. Imagina a cena, né? Saul era grande, era alto, era forte, era um guerreiro treinado, e agora coloca aquela armadura pesada. Davi deve ter ficado todo pesado ali, ele não conseguia andar. E aí depois daquilo Davi desistiu de tudo, tirou tudo e disse assim: Davi pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras no riacho, colocou na sua sacola e foi. E lá na frente diz assim: Davi respondeu: você vem contra mim contra espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, que você desafiou. Davi não estava confiando, gente, na pedrinha. Vamos combinar aqui, né? Ele não estava combinando que eu vou com a tiradeira lá, uma funda, né? E uma pedrinha, e eu vou ganhar, porque eu sou muito bom nisso. Não. Ele sabia que ele não tinha chance nenhuma. Mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Nada de coisas espetaculares, nada de espadas brilhantes, armaduras, capacetes, amuletos, sinais divinos, profecias, mistérios, milagres. O Davizinho só tinha 5 pedras, 5 pedrinhas e uma tiradeira. Davi teve o seu encontro com o gigante, e a Bíblia diz que na hora que Golias vem correndo, eu imagino a corrida daquele homem, né? Cada passo devia estremecer o chão, né? E ele correndo em direção a Davi, talvez com uma lança na mão, uma espada na outra, vindo na direção de Davi, como assim: vou despedaçar esse moleque. E Davi então pega a pedra e joga. Eu imagino que a velocidade do gigante foi maior do que a velocidade da pedra, e o impacto derrubou Golias. Deus derrubou aquele gigante. Nós não podemos viver pelas nossas próprias forças, porque seremos frustrados, ficaremos decepcionados, perderemos batalhas. Mas quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, Deus usa a força do mal contra ele mesmo. A força do mal se voltou contra o próprio Golias, e ele cai no chão. E se aquele homem não morreu com a pedrada, morreu com a queda. Imagina 3 metros de altura caindo, porque quanto maior, maior é a queda. E diz a Bíblia que ele caiu de cara no chão. Imagina que no chão tinha mais algumas pedrinhas, e foi um monte de pedra. E Davi, diz a Bíblia que Davi, para expulsar de vez os filisteus, pegou a espada dos gigantes e cortou a cabeça dele, levantou assim. Pessoal, todo mundo meteu o pé, todo mundo foi embora, correu.
Os filisteus não acreditavam naquilo. O que está acontecendo? Os israelitas também não acreditavam. O que está acontecendo? Ninguém acreditava, mas Deus estava operando. Hoje é o tempo em que, mesmo sem ninguém acreditar em você, na sua fé, no seu trabalho, na sua dedicação, nas suas lutas, Deus está contigo. E é hora da gente caminhar e lutar. Se você está cansado da viagem, respira fundo, desce a montanha, pega as pedrinhas. Vida simples. Deus trabalha nas coisas simples da vida. Deus trabalha nas coisas simples. Nada melhor do que viver uma vida de simplicidade na presença do nosso Deus. Esteja como um servo de Deus. Santa indignação. Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue lembrar desses 3 princípios, para a gente guardar isso para essa semana. A santa indignação que nós temos é contra aquilo que fere o Senhor, não o pessoal. Ela não aceita o quê? Acomodação. Não posso me acomodar, me acovardar. Ela não aceita mais o quê? Ela não recebe a depreciação. Ela não se abate. Nós não nos abatemos com aquilo que as pessoas muitas vezes, até mesmo sem uma sabedoria, falam para a gente. Não, nós estamos firmados no Senhor. O nosso inimigo é um só. Nós não vamos lutar contra a carne e sangue. Não vamos ficar aqui com fogo amigo, batendo cabeça. Não, nosso inimigo é um só. E por fim, vamos viver uma vida simples. Vamos viver uma vida de simplicidade. Porque às vezes, tentando ostentar uma armadura com um capacete, uma espada, a gente não consegue nem sair do lugar. O que adianta? Que Deus Ele nos abençoe a vivermos uma vida de indignação contra as coisas que ferem os princípios do Senhor, que machucam o coração de Deus. Não vamos ficar esperando, acomodados para ver se alguém resolve. Não vamos aceitar as coisas como uma crítica pessoal. E vamos viver uma vida simples. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por gentileza. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor falou ao nosso coração. E vale a pena estar na Tua presença. Vale a pena, meu Deus, confiar no Senhor. Como Davi, ó Deus, naquele dia, que sabia claramente do tamanho que ele tinha, do tamanho que o gigante tinha. Ele sabia que as suas chances, humanamente falando, eram 0. Mas ele não podia aceitar aquela condição, se acomodar e achar que o cheiro da morte é normal. A gente se acostuma. Não, nós não nos acostumamos, Pai. Não nos acostumamos com o cheiro da morte. Não nos acostumamos às afrontas do gigante. Ó Deus, talvez ainda muitas pessoas machucadas porque ouviram palavras de depreciação, que você é muito novo, que você não é capaz, quem é você, da onde você veio, qual a sua experiência, palavras que machucam. Mas que o Senhor esteja curando agora essas feridas e colocando os nossos olhos no Senhor e no verdadeiro inimigo, que juntos, ó Pai, venceremos. Dá também, ó Deus, a nós um estilo de vida simples, ó Pai. Podemos ter sim o melhor dessa terra, trabalhando, sendo honestos, honrando, sim, não há pecado nisso. Mas não nos permita em momento algum, ó Deus, ostentar, porque tudo vem do Senhor. A vitória sobre o leão vem do Senhor. A vitória sobre o urso vem do Senhor. A vitória sobre Golias vem do Senhor. A vitória que nós encontramos hoje e alcançamos vem do Senhor. Dá-nos, ó Deus, coragem para arregaçar as mangas e colocar a mão no arado, pegar as pedrinhas e ir para a luta, mas sabendo que a nossa confiança está no Senhor. Toda vez, ó Deus, que nós confiarmos em nós cairemos,
nos machucaremos e machucaremos outros, mas confiados no Senhor, receberemos a vitória, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Toma, Pai, cada um agora aqui em tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Ainda em oração nesse momento, com os seus olhos fechados. Essa história, quando nós revivemos, é a história que mexe com a gente. E eu não sei se há alguém aqui hoje que tem vivido um tempo de acomodação, não tem feito nada, tem esperado alguém fazer, e por isso mesmo a vida deu uma parada. Mas hoje você está tomando a decisão de sair da acomodação, de não se conformar, de levantar, de não aceitar aquilo que as pessoas por vezes podem dizer no seu ouvido, palavras de depreciação, palavras que vão colocar você lá para baixo, mas saber quem é você, um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que Deus tem um propósito grande na vida, e você está se levantando agora, mas também se levanta para viver uma vida de simplicidade. E se você hoje deseja fazer esse compromisso com Deus, fique em pé no seu lugar, onde você está. Você que é membro da igreja, você que hoje tem vivido essas lutas, você que talvez esteja vindo hoje pela primeira vez, ou que ainda não faz parte dessa família, mas Deus tem falado no seu coração, fique em pé agora e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero sair dessa acomodação, eu quero, ó Deus, lutar. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Cada um que está se colocando em pé, Deus conhece o coração. Eu não sei se há alguém na galeria. Fique em pé onde você está e diga isso: Senhor, aqui está a minha vida. Sozinho eu não vou conseguir. Não é confiado na minha pedra, não é confiado na minha astúcia, não é confiado na minha engenharia, não, é confiado no Senhor. Eu quero construir histórias com Deus, eu quero ter história com Deus para contar. Se alguém disse alguma coisa para você de depreciação, seja na sua família, seja na igreja, seja onde for, libera o perdão agora em nome de Jesus, e tenha em vista quem é o seu verdadeiro inimigo. Nossa luta não é contra carne e sangue. E por fim, uma vida de simplicidade. Eu quero viver uma vida de simplicidade. Posso ter o melhor, posso conquistar o melhor, posso trabalhar, mas a minha vida será de simplicidade. Ó meu Deus, cada pessoa que está se colocando em pé agora diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja derramando sobre eles a tua bênção, aquecendo os seus corações, ó Pai, sabendo que eles não estão sozinhos, que vale a pena confiar no Senhor. Que possamos, ó Deus, hoje sair daqui indignados da forma correta, da forma certa, não acomodados. Ó meu Deus, nos ajuda a caminharmos na tua direção. Fortalece, ó Deus, a fé de cada um aqui nesse momento, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fiquemos todos em pé e cumprimenta agora aí a pessoa que está perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Diga isso em nome de Jesus, diga isso com fé. Quem está ao seu lado direito, esquerdo, à frente, atrás, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesse momento.